E também, como a minha matéria que eu lecionava era teologia espiritual, e a santidade é um capítulo principal da teologia espiritual, às vezes eu faço algumas incursões assim, na teologia espiritual para nos ajudar a ver a grande novidade que é essa exortação que o Papa apresenta para nós. Esse documento tem 5 capítulos e 177 parágrafos. E todos eles têm um único objetivo, é um convite para nós sermos santos hoje. O Papa explica, por isso que se chama o caminho da santidade ao alcance de todos, que contrariamente àquilo que as pessoas pensam, a santidade não é algo reservado para poucos místicos, É interessante que isso caiu dentro do rezar com os místicos, porque as pessoas têm a ideia de que o místico é uma pessoa meio estranha, que não é assim normal. E hoje a gente fala de uma mística de olhos abertos, uma mística ao alcance de todos, e vai nessa linha essa exortação do Papa. Quando ele propõe esse caminho, ele fala assim: o Senhor pede tudo e em troca oferece a vida verdadeira e a felicidade. Ele nos quer santos. Ele nos quer santos. E espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Então, já a partir dessa frase do Papa, ele dá a entender como o caminho que ele vai propor do lado negativo, que não é a santidade. Aí a gente faz o contrário e descobre o que é. Ser santo é não ser medíocre. Na linguagem naciana seria buscar sempre mais, e não se resignar com as coisas como elas são. Ele fala superficial, não ser superficial. Cada vez que eu procuro viver uma vida espiritual mais profunda e busco os caminhos para isso, eu estou buscando o caminho da santidade que o Papa está pedindo. E não ser indeciso. Passar a vida inteira procurando sem saber o que fazer, não tomar uma decisão e seguir aquilo e aprofundar e ir adiante. É isso que o Papa quer. Então isso que aparece assim. O Papa lançou junto com o documento um videozinho. Esse vai. Muito baixo.
Sem medo, hein? Sem medo de ser santo. Vamos adiante. O Papa, no início do documento, ele fala sobre essa multidão dos santos que nos acompanham, que intercedem por nós. E ele cita a carta aos Hebreus, né, onde aparece isso de forma mais clara. Ele diz assim: na carta aos Hebreus mencionam-se várias testemunhas que nos encorajam a correr com perseverança a prova que nos é proposta. Aí ele vai falando dessa nuvem de testemunhas. Quem não é jesuíta, às vezes não entende por que o Papa está colocando isso. Os exercícios espirituais, nos momentos principais, onde tudo é mais difícil, Inácio nos pede para rezar na presença de toda a corte celestial, dos santos e dos santos. E para ele, essa questão dos mediadores, aqueles que intercediam por nós, é muito importante. Que a gente não se sinta sozinho nesse caminho. Tanta gente já passou, trilhou esse caminho, está agora vivendo a santidade já junto de Jesus. Tantos que estão nesse mundo que nós conhecemos, estão nesse caminho. Então é importante, para que a gente não esmoreça nessa busca do caminho para a santidade, que a gente se aproxime dessas testemunhas, desses santos que mantêm conosco, diz o Papa, laços de amor e de comunhão. É o que a gente chama, creio na comunhão dos santos. A gente reza isso, mas o que é essa comunhão dos santos? É que todo aquele bem, todas essas vidas foram doadas, elas continuam também a serem doadas a nosso serviço, para nós, para nos animar também no nosso caminho rumo à santidade. Eles nos protegem, nos amparam e nos guiam. É sempre importante a gente saber que não estamos sós, só fomos precedidos por tantos e tantos santos e santas de Deus. O Papa coloca essa pergunta: o que é a santidade? E diante dessa pergunta, a maioria das pessoas fala que, bom, a santidade eu posso até saber o que é, mas não é para mim. Ela é um ideal muito impossível de alcançar, é inatingível. Eu acredito que um dos grandes valores dessa exortação que o Papa coloca para nós está em apresentar um conceito de santidade muito diferente daquele que está na cabeça e na mente das pessoas. E o que o Papa faz é mostrar que o mais importante não é colocar a santidade como algo que eu vou um dia talvez, poderia um dia talvez atingir, mas como eu já estou vivendo esse caminho. Que o caminho é tão importante quanto chegar, porque ninguém chega se não caminhar. O Papa não coloca a santidade como algo a ser atingido no final de uma vida onde eu mereci, onde eu fiz, onde eu me sacrifiquei, onde eu fiz uma série de coisas, mas como uma atitude de vida que vai me abrindo para os outros, como foi colocado, e vai me tornando uma pessoa capaz de servir, uma pessoa capaz de me doar para os outros. Eu coloquei essa parte sobre o conceito de transformação, porque a palavra transformação é o T do CEPAT, né? Então, acho que o CEPAT tem algo assim a oferecer que é muito importante. Quando a gente ensina a teologia espiritual e vai falar da questão da santidade, um dos conceitos central é exatamente o conceito de transformação. A espiritualidade, ela procura estudar e aprofundar a experiência espiritual que cada um faz quando se encontra com Deus. Mas qual é o seu objeto formal? Sobre qual ponto de vista a teologia espiritual se aproxima da experiência? Sobre o ponto de vista da transformação que se dá na pessoa. Quando nós fazemos uma experiência de Deus, quando nós oramos, quando nós fazemos um retiro espiritual, o que muda em nós? O que começa a mudar em nós? E é isso que é importante a gente observar. Os autores carmelitas, eles trabalham mais, porque o conceito de transformação ele é central na espiritualidade carmelita, principalmente São João da Cruz. Então,
um dos autores que eu seguia quando eu estava em Roma, que é Federico Rui Salvador, ele fala: crescimento espiritual é o terreno preferido da teologia espiritual. E neste terreno ela se move com originalidade e constância, em nível de fatos e reflexões. Desde o princípio, a vida espiritual é considerada em tensão como um caminho a ser percorrido. Essa ideia do caminho a ser percorrido, que aparece ali na Escada Santa, de São João Clima, ele fala que a gente tem que percorrer esse caminho para chegar à santidade, é algo muito importante. Então aqui nós temos algumas frases que tocam a questão do conceito de transformação, a noção do progresso, de crescimento espiritual. Então isso a gente tem que ter presente quando a gente fala da santidade. Existem autores que definem o ser humano como homens e mulheres em transformação. Então, enquanto estamos vivos, enquanto estamos nesse mundo, estamos caminhando, estamos sempre passando por transformações. Qual é a transformação que a gente, toda vez, todo ano, no ano litúrgico, fala? Que é a passagem da morte para a vida. Exatamente isso aí. Passagem da morte para a vida. Toda vez que nós, na nossa vida espiritual, fazemos essa experiência da morte para a ressurreição, nós estamos caminhando no caminho da santidade. Essa transformação vai acontecendo na nossa vida. Caminhar em uma vida nova. Isso que é a gente viver em transformação. O mistério pascal, então, a chave para a gente ver como nós estamos participando ou não disso. Daí vem, por exemplo, porque a Eucaristia é central na nossa vida cristã. A Eucaristia é a celebração dessa transformação que se dá quando alguém se entrega e dá a vida por amor. E a vida que brota disso. Assim, por Jesus e nós que queremos comungar com Ele. São João da Cruz, ele, nas suas obras, uma das palavras mais usadas nas concordâncias é transformação. Centenas de vezes ele fala transformação, transformar, e ele usa essa palavra transformação como a resposta de adesão pelo processo de avançar na vida espiritual. É a passagem a uma nova vida, uma nova forma de ser e de agir, que procura ser uma forma de viver e de agir conforme aquela vida que Deus tem. Então ele diz, é viver a vida em Deus. Essa é a finalidade da vida cristã. Viver a vida em Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos é em ordem a nos unirmos mais com Deus. Cada vez que nós nos sentimos mais unidos e unidas a Deus, nós estamos avançando nesse caminho da santidade. Ele vai insistir que esse é um processo de interiorização, que eu tenho que me voltar para dentro de mim, e aí todos esses grandes místicos, João da Cruz, Teresa de Ávila, Inácio e outros, Santa Teresinha, do Menino Jesus, vão sempre propondo esse, como entrar mais profundamente dentro de mim mesmo, como conhecer melhor, como perceber, tomar consciência dessa ação de Deus em mim. E ao mesmo tempo que há um processo de interiorização, vai se dando também no caminho para a santidade um processo de purificação. Para caminhar naquilo que é o caminho da santidade, eu tenho que também deixar para trás aquilo que não é o caminho da santidade. Então, ir me purificando e deixando as coisas de lado para assim viver melhor. O importante é que nós possamos sempre crescer, e um crescimento que seja contínuo. Então se fala na espiritualidade em itinerários de vida espiritual, caminhos que a pessoa vai percorrer. Existem vários. A espiritualidade ignaciana é um desses caminhos, não é o único caminho para se alcançar a santidade.
Vejam aqui a pergunta. Não é mais o que significa ser santo, mas como? Como ser santo hoje? Essa é a pergunta que expressa a preocupação do Papa Francisco. Ele nos aponta o caminho de santidade totalmente novo. A teologia espiritual tradicional fala, por exemplo, da imitação de Cristo, ou do seguimento de Cristo, ou da conformação a Cristo. Mas como é possível viver isso hoje? Como você vai propor esse caminho às pessoas hoje? O caminho do seguimento. De que forma eu posso seguir? O que é imitar? Imitar em quê? Repetir como um boneco aquilo que o outro faz? Não é isso que é imitação de Cristo. Então o Papa deixa essa terminologia tradicional e coloca essa pergunta. Como ser santo hoje? Essa pergunta pode fazer a gente lembrar a pergunta que o jovem rico dirigiu a Jesus. O que precisamos fazer para sermos santos? Mas a questão não é essa. O que precisamos fazer? Não se trata de fazer, se trata de ser. Como ser santos hoje? Isso que o Papa vai falar nessa exortação. Ele vai colocando outras questões de fundo. A questão é essa. Todos podemos ser santos? O Papa responde com claro e sonoro sim. Ele fala o tempo todo. Todos podemos ser santos. E ele vai na contracorrente, porque a maioria das pessoas não pensa sequer sobre essa possibilidade. Se vocês forem nos seus grupos e unidades e paróquias, pedirem para as pessoas escreverem uma lista do que elas precisam se preocupar, nenhuma delas vai colocar a palavra ser santo. Muito dificilmente. Porque isso nem passa na cabeça das pessoas. Porque a ideia que elas têm da santidade é uma ideia muito difícil, muito errada. Aqui eu queria fazer uma reflexão, se vocês me permitirem, sobre por que muitas pessoas não pensam e acham que a santidade é impossível. Porque elas têm uma ideia estereotipada do que significa ser santo. Quem descreve isso de forma magistral é Thomas Merton. Thomas Merton escreve um texto, que eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, que tem um título já bastante sugestivo. Chama-se O Santo de Gesso. E é assim que as pessoas veem o santo, é engessado. Ele diz assim: a imagem estereotipada pode ser facilmente esboçada. É essencialmente a imagem de alguém sem a mínima mancha moral. O santo ou nunca pecou, ou então, ao final da sua vida, se torna impecável depois de uma perfeita conversão. Mas isso sendo ainda muito pouco, ele não é capaz de sofrer e ceder a nenhuma tentação. A tentação não representa para ele nenhuma dificuldade. Ele sempre tem uma resposta absoluta e heróica para dar. Joga-se no fogo, na água gelada ou nos espinhos, antes do que expor-se a uma longínqua ocasião de pecar. As suas intenções são sempre as mais nobres possíveis. As suas palavras são sempre os clichês mais edificantes, adaptados a cada situação com uma evidência desconcertante, que cala também a ideia de um diálogo. E a última frase é a mais forte. Ele diz assim: são seres sem espírito, como também sem maravilha, sem sentimento, e que não demonstram nenhum interesse pelas coisas comuns da humanidade. É um estereótipo, né? Ele está forçando a barra. Mas isso que ele está dizendo é muita coisa que passa na cabeça da gente. Se a gente lê assim, os livros de geografia mais antigos, mostra um pouco isso. São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, os livros antigos,
diziam que ele, quando a mãe dava o peito para ele mamar, ele virava para lá porque ele era casto, não podia olhar para o peito da mãe. Mas essa é a imagem. O santo é alguém que não pode ter. A gente sabe que não é assim. Como que ele sobreviveu? Sobreviveu, passou muita fome. E o curto da nome? Thomas Merton ele reage contra essa descrição do santo de gesso. Ele fala, não é nada disso. Vocês não entenderam nada. Os santos são aqueles que foram os mais humanos possíveis. E ele diz assim, não somente os santos, todos os santos, foram perfeitamente humanos, não somente a santidade deles enriqueceu e aprofundou a sua humanidade, e aí ele apela para Jesus. O santo dos santos, o verbo encarnado, Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? Foi o ser mais profundamente humano que viveu sobre a face dessa terra. Então, se a gente fala que Jesus é a imagem da santidade, como a gente vai dizer que o santo é alguém que não se preocupa com as coisas do mundo, que não se preocupa com o que o outro está vivendo? Jesus fez isso a vida inteira. Então, ele vai desmontando aquela imagem. E aí ele vai dizer, quem é então o verdadeiro santo? É uma descrição bastante forte. Diz assim, o verdadeiro santo não é aquele que está convencido de ser santo, mas é alguém que está convencido que somente Deus é santo. Ele está de tal modo impregnado pela realidade da santidade divina que começa a ver essa santidade em todas as partes. O santo não aspira à sua própria glória, mas à glória de Deus. E para que Deus possa ser glorificado em todas as coisas, ele deseja ser apenas um instrumento da vontade divina. Deseja ser simplesmente uma janela por meio da qual a misericórdia de Deus possa resplandecer neste nosso mundo. E por isso, esforça-se por ser santo. Empenha-se em praticar as virtudes heroicamente, não para fazer-se conhecer como um homem ou uma mulher virtuoso e santo, mas para que a bondade de Deus não seja jamais obscurecida por um ato seu egoísta. Então eu acho que quando o Papa vai falar na exortação sobre a santidade ao pé da porta, ele está falando um pouco isso que Thomas Merton, muito antes, colocava. Que a santidade é algo que está ao nosso lado, nas pessoas com as quais nós convivemos. Número 8 do documento. Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus. Nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham para trazer o pão para casa, nos doentes e consagradas idosas que continuam a sorrir. Esta é a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são o reflexo da presença de Deus. Deixemos-nos estimular pelos sinais de santidade que o Senhor nos apresenta através dos membros mais humildes deste povo. Os eventos decisivos da história do mundo foram influenciados por almas sobre as quais nada aparece nos livros oficiais de história. Então essa santidade que ele propõe é que nós olhemos em volta de nós as pessoas que são para nós exemplos de uma vida vivida no serviço e na santidade. Avançando um pouco mais na sua exortação, o Papa desenvolve o ensinamento da Lumen Gentium do Vaticano II sobre o chamado universal à santidade. Essa doutrina, embora tantos anos já se passaram, ela ainda não foi assimilada pela maioria das pessoas.
Se perguntarmos ao povo santo de Deus, você sabia que Deus te chama a ser santo? Santo? Alguns irão sorrir e outros irão ficar espantados. Porque não é algo assim que passa na cabeça das pessoas. A primeira coisa para falar sobre isso é a questão de sermos chamados, termos vocação. Se nós somos chamados a ser santos, isso já quer dizer que a santidade não é algo que parte de nós. É uma resposta a um chamado. O Papa desenvolve essa questão da vocação como uma iniciativa da liberdade divina. Deus chama quem Ele quer, assim como Jesus também chamou os que Ele quis, diz no Evangelho de Marcos, quando se faz o chamado dos apóstolos. Somos chamados em Cristo. Nos exercícios espirituais de Inácio, uma das meditações centrais é o chamado. Jesus que passa e chama. Venha participar da minha vida, venha participar do meu trabalho, venha participar da minha glória, venha estar comigo. Então, com Cristo, o homem pode aceder à realidade divina. E a santificação é uma obra da ação do Espírito de Deus em nós. Espírito santificador, a gente reza no Pentecostes. E do lado do homem? Livre acolhida, aceitação, fidelidade, tomar consciência desse chamado. É aqui que a gente vai avançando, cada vez acolhendo melhor, aceitando esse chamado, com os seus desafios, com as suas crises também que isso pode provocar na nossa vida de comodismo, na fidelidade e na maior consciência daquilo que Deus quer a nós. Então, todos somos chamados, mas o Vaticano II vai dizer, Deus chama cada um pelo seu caminho. O chamado é para todos, mas o modo de percorrer, de responder a esse chamado é um caminho pessoal. É muito difícil para a maioria das pessoas também, voltando um pouquinho atrás, é aceitar que o chamado é para todos. Por quê? Se você colocar todos, ninguém fica de fora. Você também é aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você sabe que tem uma vida errada, aquela pessoa que você talvez tem seus preconceitos em relação a ela tem o mesmo chamado que você tem. É um desafio para a gente aceitar isso. Alguns dias atrás tivemos aquela parábola dos trabalhadores da última hora. É um dos textos mais escandalosos da Bíblia. Que o último recebeu mesmo que o primeiro. E Deus fala, eu não posso dar para as pessoas daquilo que eu tenho? Ou você está com inveja? Mas na questão da santidade também é assim. Muitas pessoas na igreja acham que eu sou o exemplo da santidade. Aí chegam a outra pessoa ali, toda vida errada, entre aspas, e aquela pessoa é também chamada de santidade e talvez vive uma vida mais santa do que a gente vive. Então, a questão de todos são chamados à santidade, mas Deus chama cada um pelo seu caminho. Isso é algo bastante, precisamos trabalhar isso na nossa mente, nos nossos grupos. Um caminho para todos. Até bem pouco tempo, até mais ou menos o Vaticano II, existia aquela briga, aquela discussão na igreja, né, dos estados de perfeição. Qual era o estado de perfeição onde a santidade era vivida? Então, a vida religiosa era o estado de perfeição. A vida matrimonial era considerada uma série B. Aqueles que não tinham dado para ser na série A, caía na série B, ficava por aí, tentando viver a vida. Graças a Deus, isso acabou. O Vaticano II vai dizer não. Todos os estados de vida, qualquer um deles que seja, o desafio é o mesmo. Temos que viver o mesmo. Então ele escreve, ser santo é uma vocação para todos. Não é só para as irmãs, para os padres,
Pelo contrário, às vezes os padres e as irmãs são os piores de todos, né? Os menos santos que tem. A santidade cresce, veja que interessante, com gestos que são pequenos. O que nós falamos quando, por exemplo, uma pessoa vai ser declarada santa? Ah, tem que ter feito algum milagre. Se não fez milagre, não pode virar santo. O Papa diz, a santidade cresce com gestos pequenos. O Papa já dispensou várias pessoas do milagre e as declarou santas. E não é com o extraordinário que a gente se torna santo. É com aquilo pequeno. A santidade não é mais do que a caridade, o amor vivido plenamente. Então, se vocês acham que a palavra santidade atrapalha muito, que as pessoas ficam confusas, tirem a palavra santidade, coloquem a palavra amar, amor, caridade, serviço, que as pessoas vão entender melhor, e aí elas vão falar, então, cada vez que eu sou capaz de fazer um gesto de amor, um gesto de caridade, eu estou avançando no caminho da santidade? É isso mesmo, é isso. Nas pequenas coisas que eu vou alcançando. Depois ele diz, o que nós devemos ver não é somente um gesto que a pessoa faça, ou uma atividade onde ela viveu essa santidade, mas o conjunto da vida dela. No conjunto da vida dela, como ela está vivendo o amor e a caridade. Como ela está vivendo. Quais são as manifestações. Aí a gente vai saber se a pessoa está caminhando no caminho da santidade. O Papa diz, santa é a pessoa que, tendo-se aberto à graça do Cristo, o santo feito homem, e seguindo docilmente a ação do seu Espírito, deixou-se conquistar pelo seu amor e correspondeu a ele com a espontaneidade do amor. Então, o que aparece como uma característica da pessoa santa, ou no caminho da santidade, é a sua transparência. É uma pessoa que é transparente àquela relação com Deus. Na abertura à graça, no seguimento dócil daquilo que o Espírito de Deus vai mostrando a ela, no dia a dia, e ela vai se deixando conquistar pelo seu amor. Eu esqueci de dizer que eu vou disponibilizar também essas imagens depois para vocês poderem ter, os que quiserem. O Jonas vai mandar, viu? Lumen Gentium número 50. Ainda estamos comentando o que o Papa comenta sobre o Vaticano II. Lumen Gentium 50 diz, na vida daqueles que são mais transformados perfeitamente em imagem de Cristo, Deus manifesta vivamente aos homens a sua presença e o seu rosto. Neles, é Ele mesmo que nos fala e nos mostra o certificado do seu reino. Então, quando a gente se aproxima da vida dos santos ou dos místicos, é porque no místico, aquilo que se dá também em nós, na nossa relação com Deus, ela aparece de forma mais transparente, pela alta qualidade da vida espiritual da pessoa. Então, a gente olhando ali, não é para a gente dizer, ele viveu isso, mas comigo não acontece. Não, acontece em mim. E olhando aquilo que ele viveu, eu posso entender melhor aquilo que acontece também em mim. Talvez pelas minhas inconstâncias, pelas minhas indecisões, pela minha pouca perseverança na vida espiritual, eu não estou sendo capaz de perceber. Então, olhar para os santos nos ajuda nesse sentido. Aqui o Papa está... Opa, desculpa, eu apertei a porta. O Papa aqui está se traindo como jesuíta, quando ele fala nós temos que conceber a vida como uma missão. Isso é algo que é característico da espiritualidade inaciana. Quem é o jesuíta é alguém que é enviado para servir. Não é a gente que escolhe onde vai, com quem vai viver,
que vai fazer. Mas o Papa abre isso, que é característica dos jesuítas, e diz que isso é para todos, né? A nossa vida tem que ser assumida como uma missão a ser vivida e missão recebida. Tem um ditado que fala, missão dada, missão cumprida, né? Então é isso que a nossa vida espiritual também tem que ser, uma missão que foi dada e nós vamos procurar viver. Como que nós vamos conceber a vida como uma missão? O Papa vai dizer, às vezes a iconografia clássica representa como? A imagem do santo, olhando lá para a estratosfera, a cabeça lá para o alto. Essa era uma imagem do tempo da Idade Média que caracterizava a santidade. Mas, se vocês acompanharem, depois há uma mudança também na iconografia. O santo não fica mais olhando só para cima. Tem imagens de santos que o santo está olhando para você. Dá até medo de olhar para a imagem. Está te encarando. Isso é uma mudança essencial que mostra que mudou a concepção de santidade. O santo não está mais olhando para cima. Está olhando para você, está olhando para o mundo. Está participando. Então, comprometidos com o mundo é um modo da gente viver a nossa santidade. E daí o Papa fala, num dos textos que até foi lido aqui no início, não é saudável amar o silêncio e esquivar o encontro com o outro, desejar descansar e rejeitar a atividade, buscar a oração e menosprezar o serviço. Então a gente achava que, com aquela imagem que a vida contemplativa era o modelo da santidade, o único modelo, então quanto mais eu me afastar de tudo, mais santo eu tenho condições de ser. E a espiritualidade, já a partir das ordens mendicantes, mas depois das ordens mais apostólicas, falam que não. Também é possível viver a santificação apostolicamente e também na vida matrimonial e outros modos da gente caminhar. Então a santidade é para ser vivida no mundo. E por que isso? Porque Cristo se encarnou. Se Ele se encarnou, nós somos encarnados no mundo, no meu livro ali, encarnados no mundo, com os olhos fixos em Jesus, encarnados no mundo. Não dá para viver hoje de forma desencarnada. Sei que a gente caminha para um centro espírita, um destaque assim, do corpo, né? Comprometidos com o mundo. E aí o Francisco retoma João Paulo II, que falava sobre não ter medo da santidade. A santidade não vai lhe tirar forças, nem a vida, nem a alegria, diz o Papa Francisco. Muita gente tem medo, né? Ah, mas se eu entrar por esse caminho, se eu começar a buscar, o que as pessoas vão dizer de mim? Minha vida vai se complicar. Não, não tenho medo, não vai tirar suas forças, nem a tua vida, nem a tua alegria. Não tenhas medo de apontar para o mais alto, de deixares amar e libertar por Deus. Não tenhas medo de te deixares guiar pelo Espírito Santo. A santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a graça de Deus. É São Paulo falando, né? Onde eu sou fraco é que Deus entra com a sua força. Pois o Papa toca esses dois inimigos sutis da santidade e boa parte da exortação é dedicada a isso. Alguns falam assim, mas aqui o Papa deu um deslize, né? Ele estava num tom, ele mudou de tom, ele começa uma coisa mais acadêmica, mais filosófica. Mas isso é muito importante, né? Se ele saltasse isso, ele não estaria sendo transparente nem realista. Porque o gnosticismo e o pelagianismo estão em toda parte. E nós, muitas vezes, até inconscientemente, nos deixamos também atrapalhar por eles, por seguidos. Eu não vou desenvolver tanto essa parte, mas o gnosticismo é considerar-se superior aos demais, detentor do saber e da verdade. Essa atitude, adverte o Papa, também é encontrada dentro da Igreja.
É típico dos gnósticos crer que eles, com suas explicações, podem tornar perfeitamente compreensível toda a fé e todo o Evangelho. Absolutizam as suas teorias e obrigam os outros a submeter-se aos raciocínios que eles usam. Pense um pouco se a gente não está sendo gnóstico. Quando a gente fala assim, eu já caminhei na igreja, eu já sou iniciado, e aquele que está chegando, você não tem que dizer nada, que você chegou agora, você está sendo um gnóstico. Você está julgando que você, por ter caminhado mais, você é melhor, sabe mais do que os outros. Quem te disse isso? Será que é assim? Não é assim que funciona. Então o Papa alerta para o gnosticismo e depois ele passa para o pelagianismo. O pelagianismo afirma, é achar que é a partir dos nossos esforços que avançaremos no caminho da santidade. E aí, de novo, uma oportunidade de a gente está falando sobre o voluntarismo. Quantas pessoas vivem a vida espiritual dessa forma? Eu fiz tanto sacrifício, eu me sacrifiquei, eu me doei, eu renunciei a tanta coisa, e Deus não me atende. Será que Deus tem que... é uma meritocracia? Assim, é porque eu fiz isso que eu vou receber? Eu dar e receber? Será que é isso que eu vou viver? Será que minha vida espiritual é uma troca com Deus? Um comércio? Então, é a graça de Deus que atua em nós, ela que vai nos transformando, ela que vai nos chamando. Lógico que eu tenho que também colaborar com a graça, eu tenho que fazer a minha parte, me esforçar. A sese na vida espiritual, ela jamais vai ser dispensada. A disciplina. Mas isso não quer dizer que é através do que eu faço que as coisas vão avançar. Não temos respostas para todas as perguntas. É conhecida, parece que vocês têm algum amigo jesuíta, vocês vão saber que se você fizer uma pergunta para um jesuíta, ele nunca vai responder. Ele te faz uma outra pergunta. E é isso. Por que é isso? Porque quando a pessoa faz uma pergunta a mim, primeiro, eu tenho que perguntar a mim mesmo, eu tenho uma resposta para dar? Será que eu tenho uma resposta para dar? Depois, será que se eu der essa resposta eu vou ajudar aquela pessoa? Eu vou atrapalhar mais ainda? Porque é muito fácil pedir que o outro me dê uma resposta, mas eu tenho que descobrir a resposta. Então, por isso, a gente não responde muitas vezes. Muitas vezes porque a gente não sabe mesmo. Outras vezes é porque a gente acha que a pessoa tem que lutar, buscar uma resposta. E isso é o modo de ser. O Papa diz, quando alguém tem resposta para todas as perguntas, demonstra que não está no bom caminho. Ai daqueles que consideram ter resposta para todas as questões. Já o velho Sócrates dizia, eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Para que a outra pessoa pudesse fazer o seu caminho. E pode enraizar no coração através de humilhações. Sem elas não há humildade nem santidade. Documento 118. Francisco não se refere apenas a situações violentas de martírio, mas às humilhações diárias daqueles que calam para salvar a sua família. Ou evitam falar bem de si mesmos e preferem exaltar os outros em vez de se gloriarem. Escolhem as tarefas menos vistosas e até preferem suportar algo de injusto para oferecer ao Senhor. Então, o modo como nós lidamos com as nossas humilhações mostra também o grau de santidade que a gente já alcançou. Quando a gente só vive se lamentando e reclamando de tudo,
péssimo indicador. A gente é capaz de suportar para que o bem seja feito, seja realizado melhor. Essa é a característica do Papa, né? Viver com alegria e bom humor, característica de Francisco, assim, e que ele diz que é a característica do cristão que está de bem com a vida. Nos exercícios espirituais, no final do percurso, quando a gente vai contemplar Jesus ressuscitado, a vitória sobre a paixão e a morte, Inácio fala, aí é a hora de se alegrar. Se alegrar porque a vida vence a morte, porque a morte não tem a última palavra, porque por pior que sejam os problemas, a gente pode virar a página e seguir. Então, viver com alegria e bom humor. E ele diz claramente, o mau humor não é um sinal de santidade. As pessoas mal-humoradas aí, tomem cuidado porque chamas do inferno estão se aproximando. Não dá para ir para lá e ficar empurrado lá no céu. Não dá certo. Outro sinal de crescer no caminho da santidade hoje é ousadia, ardor missionário, ardor evangélico, ardor apostólico. Falar com liberdade. E ele fala, olhemos para Jesus. A sua entranhada compaixão não era algo que o ensimismava, não era uma paixão paralisadora, tímida, envergonhada. Era exatamente o contrário, era uma compaixão que o impelia fortemente a sair de si mesmo, a fim de anunciar, enviar em missão, enviar para curar, libertar. Portanto, devemos superar a tentação de fugir para um lugar seguro, que pode ter muitos nomes. Veja os nomes que o Papa diz. Individualismo, espiritualismo, confinamento em pequenos mundos, dependência, instalação, dogmatismo, nostalgia, pessimismo, refúgio nas normas. Então a gente tem que fugir disso e viver com ousadia e ardor. A igreja não precisa de burocratas, mas de missionários apaixonados. Deus é sempre novidade, escreve Francisco, que nos impele a partir sem cessar e a mover-nos para ir mais além do conhecido, rumo às periferias e aos confins. Lá o encontraremos, ele já estará lá nos precedendo. Número 135. E ele lembra, né, o testemunho de tantos missionários, missionárias que deixam suas comodidades e partem para a missão em lugares de risco, né, e ali gastam a vida mostrando o que é viver a santidade hoje. A santidade é feita de uma abertura habitual à transcendência. Aqui o Papa retoma e recupera todas as dimensões que são mais próximas daquilo que nós conhecemos, que é a oração, a frequência aos sacramentos, participação nas liturgias. Porque isso não é algo que vai contra e aí todos nós temos que descobrir os nossos momentos para viver assim. Depois ele vai falar também de um tema próprio da espiritualidade messiânica, que é a questão da luta, do combate espiritual, da vigilância e do discernimento. E aí a gente lembra que tantas pessoas que reclamam que a vida delas é só isso, né? Tentações, perseguições, problemas, e que elas anseiam por uma vida tranquila. Eu quero viver uma vida tranquila. Eu falo assim, você vai viver a vida tranquila, depois você morrer. Quando você viver, não vai ser tranquila para nada. Vai ser cada vez mais complicado. E isso é o ser cristão, é assumir a vida cristã. O Papa vai dizer que essa dimensão da luta espiritual e do discernimento são dimensões que estão presentes no nosso dia a dia e não tem como escapar. É uma luta contra o demônio. Quinto capítulo adverte que o caminho para a santidade
é também uma luta constante contra o demônio, que é o príncipe do mal. O mal citado no Pai Nosso é o maligno, que indica o ser pessoal que nos atormenta, diz o Papa no número 160. Não pensemos que seja um mito, uma representação, um símbolo, uma figura, uma ideia. Esse engano nos leva a diminuir a vigilância, a nos descuidar e ficarmos mais expostos. O demônio não precisa nos possuir, mas nos envenena com o ódio, a tristeza, a inveja, os vícios. Isso pode nos levar a uma corrupção espiritual, que é a pior queda de um pecador. É uma cegueira cômoda, autossuficiente, em que tudo acaba parecendo legal. Isso temos que trabalhar. E aí vem a importância do caminho do discernimento espiritual. Como vocês sabem, Inácio de Loyola recebeu um dom particular para ajudar as pessoas a descobrir o que vinha de Deus, o que não vinha de Deus, como reagir. E cristalizou isso nas regras de discernimento que estão no livrinho dos exercícios espirituais. Então, esse caminho é para todos, essa luta para descobrir quem é que está me falando e o que está me dizendo e onde está me conduzindo. É importantíssimo para que nós possamos viver esse caminho da santidade. Escutar e renunciar aos próprios esquemas, que é aquilo que nos exercícios espirituais nós chamamos de liberdade interior. Inácio usa uma palavra que hoje tem outro sentido, que é a palavra indiferença. A gente usa até indiferença inaciana, porque não é ser indiferente como a gente usa a palavra, mas é saber renunciar à minha própria opinião, aos meus próprios esquemas, e buscar aquilo que Deus tem a dizer para mim. Então ele diz que somente quem é capaz de viver assim é que vai avançar na vida espiritual. Como todo documento escrito pelo Papa, quando vai chegando no final, a gente tem que olhar para Maria. Maria é sempre o nosso modelo. Então o Papa escreve no número 176, dedicado a Nossa Senhora: eu desejo coroar essas reflexões com a figura de Maria, porque ela viveu como ninguém as bem-aventuranças de Jesus. Ela é aquela que estremecia de alegria na presença de Deus, aquela que conservava tudo no seu coração, se deixou atravessar pela espada, é a mais abençoada dos santos entre os santos, é aquela que nos mostra o caminho da santidade e que nos acompanha. Quando caímos, não aceita deixar-nos por terra e às vezes leva-nos nos seus braços sem nos julgar. Nos leva nos seus braços sem nos julgar. Conversar com ela nos consola, nos liberta e nos santifica. A mãe não necessita de muitas palavras. Não precisa que nos esforcemos demasiado para lhe explicar o que se passa conosco. É suficiente sussurrar uma vez e outra: Ave Maria. É um parágrafo breve, mas é muito bonito e mostra toda a piedade mariana, a importância de Maria na vida de um cristão. Não devemos, ao ler o documento, já acabou, já isso aqui é só para concluir. Não, é denso e importante. E o Papa diz, número 177, espero que estas páginas sejam úteis para que toda a Igreja se dedique a promover o desejo da santidade. Peçamos ao Espírito Santo que infunde em nós o desejo intenso de sermos santos para a maior glória de Deus. E nos animemos uns aos outros nesse propósito. Assim compartilharemos uma felicidade que o mundo não poderá nos tirar. Roma, junto de São Pedro, 19 de março de 2018. Então eu parafraseio as palavras do Papa e falo: espero que as minhas palavras tenham sido úteis para que vocês possam crescer no caminho da santidade. É isso que eu queria partilhar com vocês. Muito obrigado. Achei que a gente faz um intervalo